Seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida desta sexta-feira. Estamos aqui finalizando mais uma semana, compartilhando a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Se você já nos acompanha, você sabe que o nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 6h30 da manhã. Mas se você está chegando por aqui agora, se você é novo aqui no nosso canal, eu sugiro que você se inscreva e ative o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. Aqui nesse canal você vai ouvir no programa Reflexão em Vida, de segunda a sexta, às 6h30 da manhã, uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. E para um mundo em que nós estamos vivendo, com tantas incertezas e inseguranças, nada melhor do que sermos abençoados já no início do nosso dia com uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra que nos traz direção e uma palavra que nos traz lições práticas para a nossa vida, a exemplo do que nós estamos fazendo agora, estudando o livro de Provérbios. O livro de Provérbios nos traz lições práticas para a nossa vida. E eu quero pedir também para que você compartilhe o link desse programa aí nas suas redes sociais, para que nós possamos alcançar o máximo de pessoas possível através da palavra de Deus, tá bom? Bom, vamos então para a nossa reflexão de hoje. Hoje nós vamos ler e tirar lições para a nossa vida de Provérbios capítulo 13, a partir do versículo 13. Provérbios capítulo 13, a partir do versículo 13. Olha só o que diz o versículo 13. Quem despreza a palavra terá de pagar por isso, mas o que teme o mandamento será recompensado. Queridos, nós já lemos aqui, falamos inclusive desde o início do estudo nesse livro de Provérbios, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando nós estudamos aqui os Salmos, nós temos aqui uma série também de reflexões no livro dos Salmos, nós lemos que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A Bíblia Sagrada é o nosso manual de regra, é o nosso manual de fé e prática, não é? E nós podemos encontrar na Bíblia a orientação de Deus para a nossa forma de viver, para a nossa forma de ser, para a nossa forma de agir. Então, Deus ele é tão gracioso e bondoso que ele inspirou homens para escrever a Bíblia, para que nós pudéssemos saber o que fazer para cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Ele também estabeleceu os mandamentos para que, uma vez obedecendo os mandamentos, nós possamos agradar a Deus e cumprir o propósito de Deus também na nossa relação com o próximo. Jesus resume os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, esses são os 2 mandamentos que resumem os 10 mandamentos. Cumprindo esses 2, estamos cumprindo toda a lei, como nos diz o próprio Senhor Jesus. E aí, inclusive, Jesus, ele faz um destaque, um acréscimo nesse 2º mandamento, quando ele diz assim, olha, nós devemos amar o próximo como ele nos amou. Ele é o nosso padrão, ele é o nosso exemplo, né? Então nós devemos amar uns aos outros como ele nos amou. Bom, então o texto que nós lemos diz assim, que aquele que despreza a palavra, aquele que rejeita a palavra, aquele que não crê e consequentemente não obedece à palavra, esse terá que arcar com as consequências das suas escolhas. O ser humano é livre, ninguém é obrigado a crer na Bíblia e a obedecer aquilo que está escrito. Mas é natural que quando nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e quando nós lemos, meditamos, refletimos e obedecemos a palavra, nós colhemos o fruto dessa obediência, tá bom? Então isso é algo extremamente importante. Então aquele que despreza
terá de pagar por isso, mas o que teme o mandamento, o que teme a palavra, será naturalmente recompensado, recebendo o fruto dessa obediência. O versículo 14 diz: o ensino do sábio é fonte de vida para evitar os laços da morte. Eu falei, inclusive, no programa de ontem, que nós precisamos ter discernimento acerca do que nós ouvimos e a quem nós damos crédito, de quem nós ouvimos os conselhos, não é? Nós vimos no versículo 1 que o filho sábio ouve a instrução do pai. Então nós precisamos, no versículo 10 ele diz que a sabedoria está com os que se aconselham. Então aí eu falei que nós precisamos saber e discernir de quem estamos ouvindo, né? Se os conselhos que nós estamos ouvindo estão realmente pautados na palavra de Deus, nos princípios e valores da palavra de Deus. Então, o que teme, o ensino do sábio é fonte de vida. Aquele que tem sabedoria, aquele que tem conhecimento das coisas de Deus e fala com autoridade das coisas de Deus, esse tem a capacidade de nos levar a viver a vida que Cristo tem para nós. O conselho dos sábios é fonte de vida para evitar os laços da morte. Tem muitas pessoas que, infelizmente, por falta de sabedoria, por falta de dar ouvidos aos sábios, estão trilhando por caminhos tortuosos, caminhos de destruição. Nós precisamos entender, como eu disse inclusive no programa de ontem, que a mentira escraviza, mas a verdade liberta. E Jesus é a verdade que liberta. É Ele quem nos leva ao conhecimento da verdade que nos conduz a Deus. Jesus é a palavra. Eu falei inclusive ontem, citando o texto de Romanos, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. E Cristo é a própria palavra de Deus encarnada. A gente vê isso em João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, a palavra, o Verbo. Jesus é o Verbo de Deus. Jesus é a palavra de Deus encarnada. E é essa palavra que nos leva à verdade, que nos leva a reconhecer quem é Deus, quem nós somos e quem Deus quer que nós sejamos. Tá bom? Então, o sábio, ele vai sempre ensinar a partir dos princípios e valores da palavra de Deus, dos princípios e valores do reino de Deus. Versículo 15 diz assim: o bom senso conquista favor, mas o caminho dos infiéis é intransitável. O bom senso conquista favor. Queridos, nós precisamos aprender a ter bom senso. Tem pessoas que são insensatas, às vezes inconvenientes, porque não tem essa noção do bom senso, né? E a maior necessidade de bom senso que nós precisamos ter é de entender que nós não somos autossuficientes, nós somos dependentes de Deus e precisamos obedecer aos princípios, aos mandamentos, aos estatutos, à palavra de Deus. Versículo 16 diz: quem é prudente age com conhecimento, mas o tolo espalha a sua tolice. E aqui, queridos, é importante destacar que aquele que adquire conhecimento tem maior probabilidade de ter o melhor direcionamento para a sua vida. A palavra diz que às vezes nós erramos por falta de conhecimento. Erramos por falta de conhecimento, por não conhecer as Escrituras, por não conhecer a vontade de Deus. Então, se você quer acertar, busque conhecimento. Que conhecimento? O conhecimento da verdade, o conhecimento da palavra de Deus. Ela é infalível, ela é inerrante, ela é completa, ela é perfeita, porque ela é a palavra de Deus. Então, é preciso termos conhecimento e termos sabedoria. A sabedoria é o uso que nós fazemos do conhecimento, para que nós possamos agir com prudência. O imprudente,
ele acaba tomando decisões precipitadas e trazendo consequências dolorosas para a sua vida. Então, se nós não queremos sofrer as consequências da precipitação, nós precisamos buscar o conhecimento da palavra para que entendamos a vontade de Deus e sejamos prudentes nas escolhas, nas decisões e nos caminhos que nós seguimos. Versículo 17, o mensageiro perverso se precipita no mal, mas o embaixador fiel produz cura. Né? Versículo 18, pobreza e vergonha sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que aceita a repreensão será honrado. Veja, felizes são aqueles que sabem ouvir a repreensão. Já falamos sobre isso aqui essa semana. Felizes são aqueles que sabem ouvir a repreensão. Pessoas que se acham infalíveis já estão falhando. Quem acha que nunca falha já está falhando, porque nós somos falíveis. Nós cometemos falhas, somos muitas vezes levados a cometer determinados erros que desagradam a Deus. Então, nós precisamos aprender a aceitar, a ouvir, a aceitar, a entender, a compreender a repreensão, a correção, a exortação de quem realmente se importa conosco, de quem conhece e teme a Deus e se importa conosco. O que aceita a repreensão será honrado, porque feliz não é aquele que nunca erra, até porque não existe quem nunca erra. Feliz é aquele que reconhece seus erros, aprende com eles e procura acertar. Felizes são aqueles que reconhecem seus erros, aprende com eles e busca acertar. Versículo 19 diz que o desejo que se cumpre agrada a alma, mas os tolos detestam afastar-se do mal. Nós precisamos ponderar sobre o que realmente nos dá prazer e o que é que nós estamos buscando para a nossa vida. Qual é o desejo do nosso coração? O desejo do nosso coração não pode ser diferente do desejo de Deus para a nossa vida, do propósito de Deus para nós. Não pode. Interessante que nós precisamos conhecer tanto a Deus e amar tanto a Deus e querer tanto fazer a vontade de Deus, que até mesmo aquilo que nós pedimos para nós esteja já pautado na vontade de Deus. Quando nós pedimos algo que é da vontade de Deus, Ele naturalmente nos faz. O salmista diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu gosto muito desse texto. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Sabe o que significa? Faça aquilo que agrada a Deus e Deus terá prazer em fazer aquilo que alegra o teu coração. Versículo 20 diz: quem anda com sábios, sábio será, mas o companheiro dos tolos acabará mal. O apóstolo Paulo depois ele vai dizer que as más companhias corrompem até mesmo os bons costumes. Estudos mostram que nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós convivemos. E você vai perceber isso. Que realmente o ambiente onde nós estamos, as mesas onde nós sentamos, as pessoas com quem nós andamos, naturalmente influenciam a nossa vida. É por isso que a gente não pode sentar em qualquer mesa. A gente não pode dar ouvidos a qualquer pessoa. Precisamos caminhar com pessoas, andar com pessoas e sentar à mesa com pessoas com os mesmos princípios e valores. Isso não significa que a gente não deva ter relacionamento com outras pessoas. Podemos sim, mas não podemos permitir que essas pessoas nos influenciem. Não podemos permitir que essas pessoas nos influenciem. Nós é que devemos influenciá-las ao conhecimento da verdade, ao conhecimento da vontade de Deus. E aí eu costumo sempre dizer o seguinte: se você está num ambiente onde você não está conseguindo influenciar positivamente, cuidado para que você não seja influenciado negativamente. Se você está num ambiente onde você não está conseguindo influenciar positivamente, cuidado para que você não seja influenciado negativamente. Então, aquele que anda com sábios, sábio será, mas aquele que anda com os tolos acabará mal. A desgraça persegue os pecadores, mas os justos serão recompensados com o bem. O homem bom deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo.
As terras dos pobres dão mantimento em abundância, mas isso se perde por falta de justiça. O que retém a vara odeia a seu filho. Quem o ama, este o disciplina desde cedo. E aqui eu quero fazer um destaque muito importante. Porque há pessoas que leem essa expressão, né, essa vara, achando que é simplesmente a vara para bater. Não. Eu creio da seguinte forma: essa vara é a vara que representa a autoridade. Aquele que não exerce autoridade, e autoridade não tem a ver com autoritarismo. Autoritarismo é você simplesmente dizer o que o outro tem que fazer e pronto, acabou. Autoridade é você viver de tal forma que o seu procedimento inspire outros a viver da forma que você vive. Ter autoridade é ser um referencial, é ser uma referência para outras pessoas. Então nós precisamos ser referência para os nossos filhos. Usar a vara é fazer uso da autoridade. Não de uma autoridade que oprime, mas de uma autoridade que inspira, que orienta, uma autoridade que dá segurança, a ponto de ele entender: não, eu sei que o que o meu pai quer para a minha vida é o melhor e por isso eu obedeço, por isso eu sigo as suas orientações. Então, nós não podemos nos omitir diante da necessidade de sermos referência para os nossos filhos. Quem o ama, esse o disciplina desde cedo, o orienta, o corrige, o exorta, para que ele possa conhecer e viver no caminho da verdade. E o versículo 25, para finalizar: o justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos ímpios passa fome. O que a gente aprende aqui? O ímpio, ele é insaciável. O ímpio é aquele que não teme a Deus. E aquele que não teme a Deus é insaciável. Nada o satisfaz. Sabe por quê? Porque a verdadeira satisfação está em Deus. Nós só conseguimos nos sentir plenamente satisfeitos em Deus. É isso que Davi diz no Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Porque Ele é o meu pastor, eu tenho tudo o que eu preciso. Porque Deus é tudo o que eu preciso e Ele conhece as minhas reais necessidades e supre cada uma delas. Então, o ímpio é insaciável, mas o justo, ele se satisfaz na presença de Deus. Ele se sente satisfeito pela presença de Deus em sua vida e pelo suprimento de Deus em sua vida. Portanto, queridos, que nós possamos buscar cada dia mais conhecimento da verdade, conhecimento da palavra de Deus, para que possamos ter sabedoria nas nossas decisões, nas nossas escolhas, para que possamos ter a autoridade de inspirar outros a conhecer e a servir ao Senhor, e que nós possamos nos satisfazer sempre em Deus. É Ele quem nos satisfaz plenamente. Tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima sexta-feira e que essa sexta-feira seja de ricas bênçãos sobre nossas vidas, sobre nossa família, sobre nossa casa, sobre nossos negócios, sobre todas as coisas. Nós vamos orar agradecendo a Deus, né, por mais uma semana que Ele nos concedeu. Eu quero te convidar a orar, se você puder fechar os seus olhos. Nós vamos juntos orar, falar com Deus. Pai querido, muito obrigado. Estamos aqui nessa sexta-feira, finalizando mais uma semana, compartilhando a Tua palavra. Obrigado, Deus, por cada pessoa que foi alcançada essa semana, por cada pessoa que foi abençoada por Ti, por cada pessoa que teve sua vida restaurada, sua vida transformada pelo poder da Tua palavra, por cada pessoa que foi curada pelo Senhor, por cada pessoa que foi levantada, fortalecida e direcionada por Ti. Eu peço a Deus que bondosamente o Senhor nos conceda uma sexta-feira abençoada, um final de semana também abençoado pela Tua presença e que tudo que nós venhamos a fazer resulte em glória para o Teu nome. Ó Deus, que o Senhor nos direcione em todas as coisas, que vivamos uma vida que agrada ao Senhor e o nosso proceder, que a nossa maneira de ser e de agir seja agradável ao Senhor. Pai querido, se houver alguém que está enfermo nos assistindo nesse momento, ou algum ente querido, algum amigo que se encontra enfermo, que o Senhor bondosamente esteja estendendo a Tua mão e curando, física, emocional e espiritualmente.
Se porventura existe alguém que está, ó Deus, passando fome, passando necessidade, que a tua misericórdia também o alcance. Se existe alguém, ó Deus, que está distante dos teus caminhos, que o Senhor traga de volta para a tua presença. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade, pelas tuas misericórdias que se renovam todas as manhãs sobre as nossas vidas e são a causa de não sermos consumidos. Muito obrigado, Pai. Oramos agradecidos pela nossa família, pela nossa casa, por tudo quanto o Senhor tem feito, por tudo quanto o Senhor tem nos dado, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana. E se Deus permitir, segunda-feira, 6h30 da manhã, nós estamos de volta, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até lá, se Deus quiser.